Olá, bem-vindos a mais uma aula de genética sobre padrões de herança monogênica na espécie humana. Herança monogênica se refere à herança de características que são controladas por um único loco gênico. Herança monogênica é sinônimo de herança mendeliana, pois se refere às características que se comportam da mesma forma que as características estudadas por Mendel em seus experimentos com ervilhas. Esse loco gênico pode ser um loco autossômico, ou seja, está localizado em algum cromossomo do 1 ao 22, pode ser um loco ligado ao X, ou seja, localizado no cromossomo X, ou pode ser um loco holândrico, ou seja, localizado no cromossomo Y. Os fenótipos controlados por esses genes são transmitidos como dominantes ou recessivos. No caso da espécie humana, fenótipos com herança monogênica podem ser encontrados tanto dentro da variabilidade normal como na variabilidade patológica. Na variabilidade normal, entretanto, a maior parte das características não tem herança monogênica, então são poucos os caracteres que se encaixam nessa situação. Na variabilidade patológica, ao contrário, existem centenas de doenças, síndromes e defeitos que têm herança monogênica. Em seres humanos, obviamente, não é possível fazer experimentos de laboratório. Nós temos que fazer averiguação de famílias na população, famílias que apresentam a característica a ser estudada, e as informações a respeito das famílias são colocadas em gráficos, que são os heredogramas ou genealogias. A análise de heredogramas permite o reconhecimento de padrões, e esses padrões revelam o modo de herança da característica estudada. Essa identificação ela é possível apenas quando estudamos fenótipos raros relacionados a alelos igualmente raros, ou seja, quando estamos estudando características da variabilidade patológica, da variabilidade não normal. Nos heredogramas são usados símbolos que estão representados nessa figura de uma forma quase que universal. Vocês farão exercícios de análise de heredogramas na aula síncrona. Vejamos então as características da herança autossômica dominante. Primeiro, definindo o que é um fenótipo dominante. O fenótipo dominante é aquele que aparece no heterozigoto. Então, de acordo com Mendel, nos seus experimentos com as ervilhas, o cruzamento entre ervilhas verdes homozigotas recessivas e ervilhas amarelas homozigotas dominantes produzia apenas ervilhas amarelas. Essas ervilhas amarelas, quando autofecundadas, davam origem a plantas que produziam sementes verdes e amarelas. Então, as ervilhas heterozigotas da primeira geração apresentavam os chamados fatores que determinavam tanto a cor verde como a cor amarela. A cor verde, entretanto, só aparecia em homozigose. Então, o heterozigoto apresenta o mesmo fenótipo do homozigoto dominante. Quando isso acontece, quando o homozigoto dominante tem o mesmo fenótipo que o heterozigoto, nós dizemos que a dominância é completa. A dominância pode ser incompleta ou parcial. Nesse caso, os indivíduos homozigotos e heterozigotos para o alelo dominante são diferentes. O exemplo mais citado nos livros é um exemplo que se refere à cor de flores, mas ele pode ser usado no contexto aqui da genética humana, porque dá para fazer uma analogia perfeitamente. Então, nesse caso, existe aqui um cruzamento entre uma planta que tem flores vermelhas e é homozigota dominante e uma planta que tem flores brancas. Esse cruzamento entre dois homozigotos, um dominante e um recessivo, produz uma prole heterozigota cujas flores têm a cor rosa,
Ou seja, nós temos aqui 3 fenótipos. Nós podemos distinguir através do fenótipo quem é o homozigoto dominante, o homozigoto recessivo e o heterozigoto. Então, nesse caso, não há uma dominância completa. No caso de doenças ou distúrbios que acontecem na espécie humana, na grande maioria dos casos existe dominância parcial e não dominância completa. Então, isso significa que o heterozigoto é diferente do homozigoto. Então, vejamos. Um alelo dominante determina uma doença qualquer, certo? Então, o indivíduo que é portador desse alelo dominante, ele é afetado, ou seja, ele tem o distúrbio. Entretanto, os indivíduos heterozigotos e os indivíduos homozigotos são muito diferentes com relação ao fenótipo. Em que sentido? São diferentes com relação à gravidade ou intensidade com que o distúrbio se manifesta. Convém ressaltar também que os homozigotos, para alelos raros dominantes, são muito raros. E quando acontece a observação de um indivíduo homozigoto, eles são relatados na literatura. Então, nós temos informação a respeito da manifestação fenotípica desses indivíduos. E o que se nota é que a manifestação é muito mais intensa. E nota-se também que, em muitos casos, existe morte pré-natal ou perinatal, mostrando que o distúrbio é tão gravemente manifestado que é incompatível com a continuidade da vida. Então, o heterozigoto é diferente do homozigoto. Vamos ver um exemplo, então, concreto. Aqui nós temos uma imagem de uma criança que apresenta uma síndrome chamada síndrome de Waardenburg-Klein. Essa síndrome se caracteriza pela presença de uma mecha branca frontal nos cabelos, que pode estar presente ao nascimento. Os indivíduos apresentam um hipertelorismo, que é uma distância aumentada entre as órbitas. Os olhos podem apresentar heterocromia de íris e os indivíduos também podem apresentar surdez. Esse fenótipo é o fenótipo característico do indivíduo heterozigoto. Em 1985, ou melhor, 95, esses autores descreveram essa criança que era filha de um casal de primos em primeiro grau que apresentava a síndrome de Waardenburg-Klein. A criança, por apresentar um fenótipo diferente do comumente observado na síndrome, logo chamou a atenção dos médicos que o examinaram e que já levantaram a hipótese da criança ser homozigota dominante. Isso foi confirmado posteriormente através de análise molecular. Então, o fenótipo da criança apresenta características que nunca haviam sido observadas nos indivíduos heterozigotos. Então, por exemplo, os cabelos eram totalmente despigmentados, o que é possível de se ver na foto, apesar da foto ser preto e branco. A criança apresentava um hipertelorismo muito mais acentuado, uma micrognatia relevante também, e apresentava contraturas articulares ou rigidez das articulações. Além disso, havia também anomalias de órgãos internos, o que nunca havia sido observado em heterozigotos para o alelo que determina essa síndrome. Muito bem, o que podemos então observar nos heredogramas que permitem o reconhecimento do padrão autossômico dominante? Primeiro, encontramos afetados de ambos os sexos. Então, os portadores do distúrbio podem ser homens ou mulheres. Os pais afetados e mães afetadas transmitem o fenótipo para filhos homens e filhas mulheres com igual probabilidade. Então, um indivíduo afetado pode ter um filho ou uma filha afetada. Isso significa que existe uma transmissão de uma geração para outra. Isso é chamado de transmissão vertical e que pode ser observada nos heredogramas em que há a transmissão de um fenótipo autossômico dominante. Uma observação importante é que pais afetados apresentam filhos homens afetados.
Então, a transmissão de homem para homem, de pai para filho, mostra que se trata de um distúrbio associado a um gene autossômico e não um gene localizado no cromossomo X. Se o gene estivesse no cromossomo X, um pai afetado não transmitiria esse alelo a seu filho homem. Os genitores, pais ou mães afetados, geralmente têm uma chance de 50% de terem filhos ou filhas com o mesmo distúrbio. Isso porque, na maioria dos casos, esses indivíduos afetados são casados com indivíduos normais. Então, a situação mais comum é que um indivíduo heterozigoto afetado case-se com um indivíduo normal, homozigoto, para o alelo recessivo, e nesse caso a chance de nascer uma criança afetada é de 50% e os outros 50% são de nascer uma criança normal. É claro que podem existir outros tipos de casamento entre dois heterozigotos, por exemplo, só que essa é uma situação um pouco mais rara. Aqui nós vemos um heredograma típico de herança autossômica dominante. Então, o que podemos reconhecer? Existem afetados homens e afetados mulheres, então afetados de ambos os sexos. As mulheres podem transmitir tanto para meninos como para meninas e os pais podem transmitir para filhos e filhas. Nós temos aqui o exemplo de transmissão do pai para o filho homem, certo? Então, isso demonstra que a característica não pode ser controlada por um alelo que esteja no cromossomo X. Aqui um outro heredograma famoso, inclusive, que é o heredograma da braquidactilia, que foi publicado há muitos e muitos anos atrás, que mostra uma família bem grande, onde a braquidactilia ocorre em 4 gerações. Esse heredograma está desenhado de uma maneira diferente, ele está arredondado, que é uma maneira de economizar um pouco de espaço no desenho quando a família é muito grande. Mas aqui nós podemos ver claramente as características da herança autossômica dominante. Tem mulher e tem homem afetado. A mulher pode transmitir tanto para filhos como para filhas. O homem afetado transmite para mulheres filhas e para homens filhos também, né? Que nós temos o homem afetado que teve filhos homens afetados. Existe a transmissão vertical, ou seja, a característica é transmitida de uma geração para outra. Exemplos de fenótipos autossômicos dominantes, pode-se citar a acondroplasia, que tem uma incidência de 1 a cada 26 mil nascidos vivos. Trata-se de uma displasia esquelética caracterizada por um encurtamento rizomélico dos ossos. O gene responsável já foi identificado e é o gene do receptor de fator de crescimento de fibroblastos 3. Um outro exemplo é a síndrome de Cruzon, que é uma crâniosinostose, ou seja, um fechamento precoce de suturas cranianas, que está relacionada ao gene FGFR2, que também é um receptor de fator de crescimento. E também a polidactilia, ou seja, a presença de dedos a mais nos pés ou nas mãos. Quando se discute herança autossômica dominante, costuma-se falar também no conceito de penetrância. Esse conceito é um conceito probabilístico. Penetrância vem a ser a probabilidade de que um gene tenha expressão fenotípica. Então, é a probabilidade de que o gene se manifeste. Se um gene sempre se manifesta, nós dizemos que a penetrância é completa ou 100%. Então, se o indivíduo herda o alelo dominante responsável pela doença, ele vai manifestar o distúrbio. Mas existem situações em que o gene pode deixar de se manifestar. E nesse caso, nós dizemos que a penetrância é incompleta ou menor do que 100%.
A penetrância pode ser calculada de várias formas. Por exemplo, estimando a porcentagem de indivíduos que apresentam um determinado genótipo e que exibem o fenótipo correspondente. Ou seja, eu posso determinar, estudando as famílias, quais seriam os indivíduos que com certeza têm o alelo dominante e determinar qual é a porcentagem desses indivíduos que apresenta o fenótipo correspondente. Então, se, por exemplo, a penetrância é igual a 80%, isso significa que dentre os indivíduos que têm o alelo dominante, 80% manifestam o distúrbio, enquanto 20% terão o fenótipo normal, embora sejam portadores do alelo dominante. Numa família onde acontece herança autossômica dominante com penetrância incompleta, nós observamos o seguinte. Então, vamos analisar esse heredograma. Nós temos aqui na primeira geração uma mulher que é afetada e tem, por exemplo, o alelo dominante. Essa mulher teve uma filha igualmente afetada, que com certeza também tem o alelo dominante. Ela teve 2 filhos normais. Um filho, que é esse indivíduo aqui do sexo masculino, normal, teve um filho homem que tem o mesmo problema que existe na tia e na avó. Esse afetado teve 2 filhos afetados, um homem e uma mulher. Então, o que acontece aqui? Esse indivíduo normal, filho dessa pessoa da primeira geração, ele apresenta o alelo dominante, mas ele não expressou o fenótipo correspondente, que é a doença. Isso é referido nos livros como salto de gerações. É um termo meio estranho, mas para designar que o indivíduo normal tem o gene, mas não tem o fenótipo que deveria ter. Então, é como se tivesse saltado uma geração. Então, isso significa que indivíduos normais podem transmitir o alelo da doença e ter filhos afetados. Um conceito que também vem atrelado ao estudo das características autossômicas dominantes é o conceito de expressividade. Expressividade se refere à maneira como o fenótipo se manifesta, ou seja, o grau ou a intensidade de manifestação do fenótipo. Nós sabemos que na maioria dos casos existe uma diferença entre a manifestação observada entre os diferentes pacientes. Essa manifestação ou essa variabilidade de manifestação, ela pode ser muito grande. E isso pode gerar alguns problemas no levantamento dos heredogramas, porque um indivíduo que tenha uma forma extremamente leve de um determinado distúrbio, ele pode passar despercebido. E, apesar dele apresentar essa forma branda da doença, ele pode transmitir o alelo e pode vir a ter um filho que manifeste com uma intensidade grande. Então, juntando aqui as duas coisas, a penetrância e a expressividade. Se nós tivermos expressividade pouco variável e penetrância completa, todos os indivíduos que têm aquele alelo dominante vão ser identificados como afetados. Se nós tivermos penetrância incompleta e pouca variabilidade, nós também vamos identificar os indivíduos afetados e existirão indivíduos normais que são portadores do alelo e que podem transmiti-lo aos seus descendentes. Se houver variabilidade na expressão, ou seja, expressividade variável e penetrância completa, todos os indivíduos serão portadores daquele alelo dominante, serão identificados como afetados. Porém, a intensidade da manifestação vai ser variável. Nós teremos indivíduos mais afetados e indivíduos menos afetados. Se a penetrância for incompleta e a expressividade também variável,
nós teremos indivíduos que são identificados como afetados, porém com um fenótipo diferente, sendo mais ou menos afetados, e existirão também indivíduos com fenótipo normal, porém portadores do alelo da doença. O exemplo clássico de expressividade variável que vocês podem encontrar em qualquer livro de genética é o exemplo da neurofibromatose tipo 1. Então, os indivíduos que apresentam um alelo da neurofibromatose 1 podem variar desde indivíduos que apresentam apenas manchas, chamadas de manchas café com leite, na pele, a indivíduos que apresentam as manchas e alguns poucos tumores, que são os neurofibromas, indivíduos que apresentam um número maior de tumores e indivíduos que são extremamente afetados, como esse que está na figura ao lado. Então, no caso da neurofibromatose tipo 1, a expressividade é extremamente variável. Então, um indivíduo que tenha apenas as manchas café com leite, por exemplo, ele poderia não ser identificado no levantamento de um heredograma, a menos que o indivíduo que esteja levantando o heredograma esteja realmente alerta para esse fato, né? Então, é um exemplo de expressividade extremamente variável. O gene que determina a neurofibromatose tipo 1 está no cromossomo 17 e é um gene que está relacionado ao controle do ciclo celular. Uma coisa que pode acontecer também em situações de herança autossômica dominante é a ocorrência de uma mutação nova. Então, nesse heredograma que está aqui nessa imagem, vocês veem que na primeira geração, na segunda geração, todos os indivíduos são normais. Entretanto, na terceira geração, aparece aqui um indivíduo afetado por uma doença autossômica dominante, certo? Então, esse indivíduo que é afetado, ele apresenta o alelo dominante da doença, mas esse alelo não está presente nem no pai, nem na mãe dele. Então, isso significa que esse indivíduo é afetado porque aconteceu uma mutação no gameta masculino ou no gameta feminino ou no próprio desenvolvimento desse embrião, certo? Então, essa situação, ela é uma situação que acontece com uma certa frequência nos casos de acondroplasia, que é o caso aqui do famoso ator, né, que trabalhou na série Game of Thrones, que é uma forma de nanismo. Então, nessa forma de nanismo, cerca de 90% dos casos são por mutação nova. O indivíduo que é portador da mutação, então o indivíduo afetado, por sua vez, ele pode transmitir o alelo da acondroplasia, por exemplo, para seus filhos ou filhas com 50% de probabilidade. Vamos ver então quais são as características que podemos reconhecer se a herança for autossômica recessiva, ou seja, se o distúrbio que estamos estudando for encontrado apenas em indivíduos que são homozigotos para o alelo da doença. Então, o que nós podemos reconhecer? Nos heredogramas vão aparecer afetados de ambos os sexos. Então, homens e mulheres podem ser portadores do distúrbio. Podemos observar também que existe recorrência ou repetição em grupos de irmãos. Então, nós vamos verificar que existem irmãos afetados pelo mesmo distúrbio. Não existe ou raramente vamos observar transmissão vertical. O que acontece, geralmente, é que os pais de indivíduos afetados são pessoas que têm fenótipo normal e são heterozigotas para o gene deletério, ou seja, o gene que causa a doença ou o distúrbio. Então, pais normais têm filhos afetados. Nesse caso, a chance de acontecer uma outra criança afetada, menino ou menina, é de 25%. Isso porque a situação mais comum é a de um casamento entre dois indivíduos heterozigotos, normais fenotipicamente, e que têm filhos afetados. Podem existir outros tipos de casamento? Podem,
com outros tipos de probabilidade de aparecimento de afetados na prole, mas não é a situação mais comum. No caso da herança autossômica recessiva, nós temos que salientar a questão da consanguinidade. Pais que têm parentesco consanguíneo, eles têm um risco aumentado de virem a ter crianças homozigotas pro alelo recessivo e, portanto, portadores do distúrbio. Isso porque os casais que têm parentesco consanguíneo, por exemplo, primos em primeiro, primos em segundo grau, eles apresentam ancestrais comuns. Então, os primos, por exemplo, têm avós em comum. Então, os filhos desses casais de primos, eles podem ser homozigotos por origem comum, ou seja, o alelo que está em homozigose no indivíduo afetado, ele é o mesmo alelo que estava presente no ancestral. Para ficar mais claro, vamos ver um heredograma na próxima imagem. Então, aqui nós temos uma situação em que um indivíduo qualquer apresenta um determinado alelo deletério, tá? Aqui, lembrando que todos nós apresentamos alelos recessivos deletérios, certo? Então, isso não é exclusividade de família nenhuma, tá? Esse alelo deletério, ele pode ser transmitido, ele pode ter sido transmitido para uma filha dessa mulher aqui, tá? Então, essa filha aqui, ela pode ter recebido esse alelo recessivo. E esse alelo recessivo também pode ter ido para uma outra filha, irmã desse indivíduo aqui, tá? Então, esses dois indivíduos podem ter recebido esse alelo recessivo da mãe. Esse alelo, ele pode passar para um filho dessa pessoa aqui, tá? Então, o filho dessa mulher pode receber o alelo recessivo. E o filho desse homem aqui também pode ter recebido o alelo recessivo de seu pai, certo? Então, esses dois indivíduos aqui podem ser heterozigotos para o alelo recessivo deletério que estava presente lá na avó, certo? Se esses indivíduos aqui se casam, né, e aqui nós temos a indicação de casamento consanguíneo através de uma barra dupla, né, se esses indivíduos se casam, eles são heterozigotos e eles podem, portanto, transmitir esse alelo a seus filhos, certo? Havendo a transmissão por ambos os genitores, os indivíduos teriam então o genótipo homozigoto recessivo e seriam então portadores da doença. Exemplos clássicos de fenótipos autossômicos recessivos são o albinismo, a fenilcetonúria e a anemia falciforme. Até breve!